E aí, pessoal, tudo bem? Dormiram bem? Quem não se preocupa com o futuro, quem não se mete em política, aí esse pessoal tá dormindo bem, né? Mas eu não dormi bem. Quase não consegui dormir num dilema sobre esse empréstimo de 15 milhões de reais e essa ação popular que eu pretendia, agora estou muito em dúvida em relação a isso, se entro ou não entro com uma ação, apesar de eu achar que existem fundamentos para essa ação. Eu vou falar deles agora, né? Esse empréstimo que o município quer tomar, depois de ter feito as reuniões ali com a comunidade, escutando a comunidade, né? Escutar é fácil, né? Bota o ouvido aqui, ó, escutei a comunidade. Vai lá e faz o que quer depois. Né? Muito simples isso. Foi assim com o plano diretor, que até agora não saiu, e agora eles estão de novo escutando a comunidade. Bom, mas feitas essas reuniões, eu fui no Centro Cultural, na reunião do Centro Cultural, cheguei um pouquinho atrasado, mas consegui participar de quase toda a reunião. Bom, lá o João Luiz falou que ia fazer um empréstimo de 12 a 20 milhões de reais. Aquilo chegou a me dar uma coisa. Pô, como é que a gente vai pagar isso aí? Eu sei que o prefeito Léo Girardello, antes de sair, ele quitou um financiamento que o município tinha depois que ele comprou aquelas máquinas lá. Do tempo que o pior secretário do mundo, né, na visão do Partido Progressista, que passava atacando o próprio secretário, né, passava dizendo que o secretário era muito ruim, que estava sempre de sapato lustrado, mas naquela época não tinha máquina. Logo que Flávio Ilha saiu da Secretaria de Obras, foram adquiridos ali mais de 2 milhões de reais em equipamentos. Quando o Janir assumiu, mudou o quadro, né? Digamos, mudaram as coisas e depois depois que o Flávio Ilha saiu, parece que as coisas melhoraram, né? Mas fizeram um baita empréstimo naquela época. E o Léo Girardello, antes de entregar a rapadura para o João Luiz Vargas, ele quitou esse empréstimo. Né? Quitou para não deixar conta para o João Luiz Vargas. E eu me lembro que na época o João Luiz Vargas disse o seguinte: o Léo tirou o financiamento, mas não é ele quem vai pagar. Procure na rede social do João Luiz aí. Essa declaração deve ter sido logo depois que meu pai saiu da secretaria. Então procurem aí que vocês vão achar. Mas isso não vai acontecer. Quem vai deixar rabo para trás vai ser o João Luiz Vargas, obviamente. Esse empréstimo de 15 milhões para obras estratégicas, a única estratégia é a reeleição dele. Todo mundo sabe, né, que ele quer se reeleger e ele está com o crédito da prefeitura lá em cima, né? Não tem garantias oferecidas. Eu vi aqui no site do tribunal, aqui está em 0%. Eu já sabia que tinha capacidade de endividamento. E também ele poderia comprometer ali um percentual da receita líquida corrente, que daria... Tive que cortar o vídeo aqui. Não pode exceder o limite de 7% e um limite de 6,3% já é um sinal de alerta, né, da receita líquida corrente do ano. Né? Não pode comprometer mais do que isso para o pagamento do financiamento. Mas eu fico pensando o seguinte: por que o João Luiz Vargas não mandou, né, qual o tempo que vai levar para pagar esses 15 milhões? Porque com certeza não vai ser o ano que vem que ele vai pagar isso aí. Certamente ele vai deixar para o outro prefeito pagar. Então, qual é o prazo do financiamento? Quais são as taxas de juros desse financiamento? Taxa de juros remuneratórios, que é aquele que tu paga quando está adimplente, ou seja, está em dia o financiamento, eu estou pagando juros. Esse é uma taxa de juro que tu vai pagar de acordo com o contrato que tu fizer. Tem mais a correção monetária e tem também, em caso de inadimplência, qual é a taxa de juro moratória, que é quanto tu atrasa. E se nessa moratória, nesse atraso de pagamento, tem o vencimento contagiante, vencimento contagioso, cada um chama de uma forma, mas é o vencimento antecipado da dívida. Ou seja, venceu uma parcela, venceu a segunda parcela, venceu a terceira, ou alguma das parcelas venceu há mais de 90 dias, o vencimento dessas não pagas contagia as próximas parcelas, ou seja, o banco pode exigir tudo de uma vez só, porque
o ente federado se tornou inadimplente. A gente não sabe dessas coisas, porque isso não foi dito de forma transparente. Então, se ele está contratando com juro lá em cima, porque ele é um esquerdista que deve estar berrando com a taxa de juro, não é? Do Campos Neto, que tem que baixar a taxa de juro, tem que baixar a taxa de juro, mas tu vai lá e tira financiamento igual, então que não tirasse. Ou seja, tá reclamando da taxa de juro e tá lá, né, a esquerda toda reclamando da taxa de juro e tá lá tirando financiamento, dando chapelada com o chapéu dos outros, né? Então mamando nas tetas do contribuinte para fazer esse PL, esse projeto de lei da reeleição. Então tem essas dúvidas que não são sanadas. Quais são as multas caso a gente não consiga cumprir, né? Porque me parece que a prefeitura não está conseguindo adimplir com todos os fornecedores da maneira que tratou com eles, tá? Parece que os empenhos aí estão meio atrasados, né? Segundo o que falam. Então, vamos lá. Então, assim, ó, hoje o gasto com o pessoal está 46,65% de acordo com... Será que era para mim falar isso aí? Bom, o gasto hoje, já que eu falei mesmo, né, tá 46,65%, ou seja, baixou já dos percentuais que impedem o chamamento de concurso público. Inclusive, a gente tem que ver agora a questão do piso dos professores e o piso da enfermagem. Ou seja, tem algumas obrigações com o pessoal que não estão sendo cumpridas. Isso está abaixo não porque aumentou a arrecadação ou porque o João Luiz Vargas está fazendo um excelente trabalho. Não. É porque foi aprovada uma lei em 2021 que retira do cálculo de despesa com o pessoal o passivo trabalhista, que hoje está em 248 milhões. Né? Mas a gente tem que lembrar que é verdade, baixou um pouquinho o passivo trabalhista, mas faz muito tempo que não chamam concursados. Faz muito tempo que só tem contrato com temporário. E aí é o seguinte, qual é a diferença para a prefeitura, para o João Luiz Vargas, de chamar um temporário e chamar um concursado? Eu vou explicar para vocês. E por que ele não vai chamar concursados? Muito difícil dele fazer isso daí. A não ser que ele chame depois que ele fizer esse empréstimo aqui e antes dele corrigir o piso dos professores, o piso da enfermagem, que vai ter que ser aplicado, né, e chamar os concursados no lugar dos temporários. É porque quando ele chama um temporário, ele paga o salário e mais 20% sobre o INSS, porque essa pessoa não é vinculada ao regime próprio da prefeitura. Então o custo previdenciário dela é muito menor, o custo na folha de pagamento é muito melhor e sobra mais dinheiro para ele gastar com outras coisas. Enquanto que se ele chamar um concursado, ele vai ter que pagar, além da contribuição patronal, um passivo de 40 e tantos por cento sobre a folha de pagamento, para chamar novos concursados, porque isso daí é uma lei. Ele tem que pagar o passivo trabalhista, ele parcelou. Mas sempre que ele chamar alguém, ele vai ter que pagar a contribuição patronal, descontar a contribuição do trabalhador e pagar em cima disso daí mais 40 e poucos por cento, quase 50%, sobre a folha de pagamento dessa pessoa. Então, se ele chamar 10, então tu imagina quanto que dá. E ele chama 10 temporários e não precisa pagar esse passivo. Então é bom para o João Luiz e digo mais, é bom para o município, para as contas do município chamar temporários enquanto a gente não reforma a Previdência. Mas é injusto com aquelas pessoas que passaram no concurso público e estão esperando ser chamadas. Né? Agora baixou o percentual com gasto com o pessoal. E é por isso que ele está pedindo esse empréstimo. Ele está pedindo esse empréstimo porque baixou. Senão, o inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 23 da lei da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não permitiria que ele tomasse um empréstimo, a menos que fosse para pagamento da dívida do passivo ali, a dívida com assistência social e previdência social. Então ele não poderia estar tirando esse empréstimo. Ele tirou esse empréstimo, ele está tirando justamente porque baixou. Mas baixou porque ele não paga o piso dos professores, ele não vai conseguir pagar o piso da enfermagem, ele não vai chamar concursados, então tudo isso colabora para que ele tire esse empréstimo. E vídeo longo que vai ficar, né? Mas eu não tenho como resumir assuntos que são realmente importantes. Então, quem ficou até aqui tem ainda mais um bom pedaço de vídeo para assistir. Vamos lá. Então, tu vê só. O cara não diz qual é o prazo de pagamento dos 15 milhões. Ele não diz qual é a taxa de juro. Ele só diz lá pelas tantas que o pagamento com juros, aí só juros, não fala taxas, não fala
Correção monetária fala só juros. Prevê um pagamento de juros mensal de R$103.000. Tá, mas a gente vai pagar R$103.000 de juros e quanto para amortizar o capital? Quanto que a gente vai realmente pagar dessa dívida? Porque isso daí dá R$1.200.000 por ano só de juros. Entendeu? Então é muita coisa. É isso que eu queria saber, assim, ó. Eu ingresso com essa ação, dizendo que ele não está pagando o piso da enfermagem, dos professores, que ele não chama concursado, que por isso ele baixou artificialmente os gastos com folha de pagamento. Ele não mandou as condições do financiamento para que a Câmara pudesse aprovar ou não. Você sabe que isso aí vai passar na Câmara, assim, com vaselina, né? Aquilo vai passar assim que já era. Porque oposição não existe no CPE. E eu nem falo de oposição, vamos falar agora de fiscalização. Quem é que fiscaliza o executivo no CPE? Eu acho que ninguém. No máximo, um político sem mandato como eu tenta fazer alguma coisa, mas não consegue. A gente não consegue. Eu ingressei com 2 ações populares. Essas ações sequer foram despachadas ainda com decisão interlocutória para deferir ou indeferir uma liminar. O que é isso? Eu vou ingressar com outra ação, né, que eu acho muito justa, só que aí eu vou ver os fins, né? Vamos lá. Se os fins justificam os meios, eu digo muito, depende dos meios. Mas existem 56 obras de pavimentação de pessoas que estão esperando o calçamento na frente de casa, e essas pessoas, elas são contribuintes, elas pagam impostos. A gente está precisando de emprego na cidade, a gente está precisando atrair investimento, atrair empresas. E se esse dinheiro não for gasto com obras, esses 15 milhões não forem gastos com obras, e não houver nenhuma reforma, isso significa que eles vão ser destinados à folha de pagamento e vão ser destinados à previdência, que é onde eu digo que tem que economizar. Então, eu estou numa encruzilhada. O que eu faço? Eu digo que não pode se endividar com 15 milhões, ou eu deixo se endividar para cobrar reformas. Porque depois vai ter que ser feito reformas, a prefeitura não tem mais dinheiro. Então vai ter que ser feita reforma administrativa, vai ter que ser feita reforma previdenciária, porque senão vai colapsar as contas. A menos que João Luiz Vargas mande um pacote bem grande de tributação para os munícipes pagar, que é o que a esquerda gosta de fazer. A esquerda gosta do socialismo, mas não aquele socialismo à la cubana, como diz o Lula, aquele socialismo à la brasileira, que vai ser implementado aos pouquinhos, com expropriação monetária das pessoas que pagam imposto, cada vez mais. Vai chegar um ponto que tu não é dono de nada, se não pagar vão te tomar. Quer dizer, mas eles não te tomam, eles só te tomam se tu não pagar, mas fica tão caro que tu não consegue pagar. Então, né, é o socialismo à la brasileira. A gente pode ter uma pseudo-democracia, mas na verdade a gente está arrumando para um socialismo. E a gente sabe que do socialismo para o comunismo é só um detalhe. Então veja bem, tem essa possibilidade das pessoas receberem um calçamento na frente da casa. Tem a possibilidade das pessoas terem retorno dos impostos. E, na verdade não é retorno dos impostos, é financiamento, elas vão ter que pagar isso aí depois. Mas é um investimento na vida delas, que vai melhorar. Imagina só. Ia sair calçamento na frente da minha casa. E agora o Felipe ingressou com uma ação e não vai entrar. Aí o Felipe vai vir aqui com o partido dele dizendo que vai botar calçamento na frente da minha casa. Eu vou me matar politicamente. Eu tô morto. Se eu ganhar essa ação, eu tô morto. Então, se eu tenho vontade de me lançar como alternativa, essa ação, se eu ganhar, vai ser a minha maior derrota política. Se bem que lá, se lasque, se eu não ganhar, azar, fiz o que era certo, né? Mas eu acho que o que é certo não é deixar de investir nisso que está sendo investido, de tirar esse financiamento. O certo é nós arrumar as contas do município para que a gente tenha condições de pagar esse financiamento, de atrair investimento, de mudar o plano diretor, de fazer as reformas que a gente precisa fazer. Mas é uma encruzilhada, porque eu acho que eles não vão fazer depois. Mas é a democracia, eu não sou vereador, não sou eleito, não sou nada.
Sou um contribuinte. Não tenho mandato eletivo. Não sou secretário de nada. Não sou nada. Eu tenho que interferir nisso ou eu não vale a pena eu interferir? Talvez valha a pena eu alertar e vale a pena eu fazer um questionamento para a Câmara de Vereadores a respeito desses dados, um questionamento oficial, ir lá no site, protocolar, entregar para o presidente da mesa. O Matheus Leão é presidente da Câmara, eu pedi voto para ele. O Matheus Leão fez um projeto lá do protocolo de ideias lá para o pessoal botar as ideias do projeto de lei para os vereadores avaliarem ou copiarem para ver se é bom ou não. Então talvez seja por aí. Né? Talvez dessa vez não vale a pena eu ingressar com uma ação. Até porque se esse dinheiro não servir para pagar financiamento, para pagar investimento, ele vai servir para pagar outras coisas. Então o que a gente vai ter que fazer em 2024 é a gente fazer uma reflexão de quem vai estar na prefeitura e quem vai estar na Câmara de Vereadores. Porque o que tem que ser feito urgentemente é limitar o poder do prefeito. Hoje o prefeito faz o que quer. Hoje o prefeito manda um projeto para a Câmara de Vereadores e o projeto é aprovado. E não tem oposição. Ou não tem oposição suficiente. Ou os vereadores deixam de votar, se abstêm, não registram o voto. Legal isso, né? O pessoal votou num vereador que era de um partido, agora ele está em outro partido. Antes ele era oposição, berrava que João Luiz isso, João Luiz aquilo, e agora está base do governo. A democracia tem dessas coisas, né? O Jardel foi para a rádio e disse que isso é da democracia. Não é responsabilidade do partido dele cobrar posição dos vereadores e não é responsabilidade do partido dele tomar cadeira por infidelidade partidária. É a democracia. Então é isso aí, pessoal. Eu vou pensar ainda se eu vou entrar com essa ação, se eu não vou entrar com essa ação, o que eu vou fazer. Né? Afinal de contas, o meu partido sequer tem 30 filiados em CPE. O meu partido ainda não tem 6 candidatos inscritos para a jornada 2024. Vai que chegue lá em 2024 e não consiga nem viabilizar o meu partido, o que eu estou fazendo? É mais fácil o macaco mudar a árvore ou o macaco mudar de árvore? É isso aí. Então, esse financiamento, essas coisas já são mais alguma coisa para refletir em 2024. Mas que São Cepé vai virar um canteiro de obras, disso não tenho dúvida. Pega 15 milhões aí. E eu quero ver o seguinte, será que essa pavimentação ela é paralelepípedo ou ela é resíduo asfáltico? E aí, vai ter gente para fiscalizar isso? Vai ter gente para perguntar isso? É isso aí, pessoal. Vou decidir aí, vou pensar o que eu vou fazer. Vou tentar dormir final de semana, que essa noite eu não dormi. Tá bem? Volto com mais informações. E hoje de noite tem No Rulers Podcast com Felipe Rosa, diretor de desenvolvimento econômico de Porto Alegre e mestre em economia. Tá bem, pessoal? Valeu.